Hoje vamos falar desse livro. Eu lembro o pastor Marcos Louveira, quando me evangelizaram, no início da década de 80, final da década de 70, naquela época nós éramos conhecidos como os Bíblia. Eram os Bíblia. E eu confesso que eu até tinha uma Bíblia em casa, não era da SBB, era uma Bíblia cheia de desenhos e tudo, mas ela ficava mais como decorativa. Mas até quando alguém me deu uma Bíblia, eu comecei a ler, rapaz, minha vida mudou radicalmente. E essa Bíblia, depois folheando, olhando, era da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. E o senhor trabalha com a SBB. Conta pra gente como começou a SBB, quando começou esse negócio de Sociedade Bíblica. Boa, seja bem-vindo ao Mente Aberta. Obrigado. Eu tenho que me reportar um pouco mais tempo, mas a primeira sociedade bíblica no mundo foi a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, criada e fundada em 1804. E foi criada essa sociedade bíblica por causa de uma garotinha, uma menininha de 9 para 10 anos, chamada Mary Jones. País de Gales, na roça, bem no interior do país. O pai tecelão. Iam todos os domingos na igreja. E foi lá que ela começou a ter o primeiro contato com a palavra de Deus. Naquela comunidade, passaram a ter aula para aprender a ler e escrever. E a Mary, muito espertinha, menininha, aprendeu logo a ler e escrever no galês. E no domingo, o pastor, inteligentemente, quando as crianças estavam já nessa fase de leitura, passou a deixar as crianças ler a Bíblia durante o culto, antes da mensagem. A Mary teve a sua experiência forte. A professora dela levou ela na casa dela para ela ver uma Bíblia pela primeira vez, até ela começar a ler na igreja. E essa menininha sentiu um desejo muito grande de ter a sua Bíblia. Mas na época era raríssimo. Se fôssemos comparar com o preço de hoje, uma Bíblia da época seria o equivalente a um carro popular. Que isso, muito caro. Então, ela começou a fazer trabalhos nos vizinhos, recolhendo lenha, criando galinha, vendendo ovo. E levou 6 anos para fazer isso, até ter o dinheiro suficiente para comprar o seu primeiro exemplar. O que ela fez? Juntando esse dinheiro, teve que caminhar 40 quilômetros até a cidade chamada Bala, para ela poder ter a sua Bíblia própria. 6 anos economizando e trabalhando. Meu Deus. Foi descalço, chegou na cidade até procurar um pastor que revendia Bíblias. E quando ela chegou na casa dele, indicaram onde era a casa, ela contou a sua história. E ele, infelizmente, o único exemplar em galês que ele tinha estava reservado. Então, ela não poderia comprar. Aí ela desandou no choro, ficou muito triste. E o pastor ficou comovido. Lembrou que o que havia encomendado aquela Bíblia falava outras línguas. Então, ele tinha outros exemplares em outros idiomas. Então, ele realmente vendeu para ela aquela primeira Bíblia. Voltou os 40 quilômetros no outro dia para casa, feliz para mostrar para o pai e para a mãe a sua Bíblia. Essa história real tocou o coração daquele pastor que, quando foi a Londres, ao se reunir com líderes da época, eles entenderam que não tinha como uma criança, uma pessoa, um adolescente ou até um adulto demorar tanto tempo para ter uma Bíblia. 6 anos economizando. 6 anos. Quer dizer, eles tinham que produzir uma Bíblia a um preço que acessível. Todos pudessem pagar. Uhum. Então, fundaram em 1804, a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Então, quando a gente estuda a história da igreja, pastor Marcos, no século XVI, com a Reforma Protestante, uma das coisas importantes que nós falamos do Lutero é que Lutero defendia a tradução da Bíblia na linguagem do povo. Um pouquinho antes, Gutenberg criou a imprensa, mas a coisa não foi assim, uma publicação em larga escala já no século XVI, não. Não era todo mundo que tinha Bíblia, a coisa foi, pelo que o senhor está explicando, no século XIX é que a coisa... Sim, eram reis que tinham Bíblia. Então era gente muito rica que tinha posse mesmo. Agora, o primeiro livro impresso na história, na prensa de Gutenberg, foi a Bíblia Sagrada em latim. Em latim. Primeiro exemplar. Uhum.
Muito bem, de 804, nós chegamos em 808 no Brasil. Dom João VI. Dom João VI vindo, ele abre os portos do Brasil para as nações amigas. E a Inglaterra foi a primeira nação amiga a apoiar. O que a Sociedade Bíblica Britânica fez? Mandou um lote de Bíblias para o Brasil em português. Então nós temos que agradecer muito aqui a Napoleão Bonaparte por ter feito o bloqueio continental, porque Portugal veio para cá com, né, a escolta britânica e vieram para cá, chegaram Dom João VI, Carlota Joaquina, mas também chegou então inglês e a Sociedade Bíblica se aproveitou para trazer a palavra. Visão missionária, né? E foi criada para isso. Então, por isso, Sociedade Britânica e estrangeira. Junto com essa frota e os primeiros lotes de Bíblias que acabaram chegando em 1811, né? 1809, 1811. Essas Bíblias em inglês, é claro. Não, português, já de João Ferreira de Almeida. É mesmo? Exatamente. Agora, missionários ingleses ou europeus e missionários americanos vinham para trabalhar nas colônias onde tinha o seu povo com a sua Bíblia na sua língua. Mas aprendendo o português também começaram a fazer esse trabalho de difusão da palavra de Deus. Você falou de João Ferreira de Almeida, é a tradução, essa versão atualizada é ainda a versão do Almeida. Exatamente. Ele era um padre, né? Não, não era padre. Não. Ele era pastor da Igreja Reformada. É que na época que ele traduziu, se usava o PE, servia como para padre, para pastor, para qualquer líder religioso. E os primeiros textos dele aparece o PE e as pessoas pensam que ele era padre, quando de fato não era. Né? Mas aí, o que acontece? Muitos missionários vindo para o Brasil, trazendo as suas Bíblias, mostrando a Bíblia para o povo não conhecia, eram raros os que tinham, né? Era um produto muito raro. Até que a Sociedade Bíblica Britânica e a Americana instituíram escritórios no Rio de Janeiro, cada uma com a sua instituição, para evangelizar e distribuir a Bíblia em português no Brasil. Aí chega a Segunda Grande Guerra, 1942, as duas instituições se unem e criam as Sociedades Bíblicas Unidas. Outras sociedades de outros países, como a Alemanha, Holanda, se filiam a essa fraternidade mundial, que passa a ser, então, hoje nós temos 146 sociedades bíblicas no mundo. 1948, alguns anos depois, por causa das duas sociedades bíblicas que já estavam aqui, fomentando toda essa situação, criamos a Sociedade Bíblica do Brasil, pela liderança evangélica da época. E essa instituição, de maneira simples, de lá para cá, 68 anos de história, com o objetivo de traduzir a Bíblia, produzir a Bíblia e distribuir a Bíblia em todo o território nacional, a um preço que todos possam pagar. Quem não pode pagar vai receber de alguma forma gratuitamente. Então, por quê? Porque a SBB é uma instituição sem fins lucrativos. Vocês têm quantitativos, assim, porque eu fico imaginando, nós estamos falando da década de 40, década de 50, 48, né, 3 anos depois da guerra, óbvio que a população era muito menor, nós temos 205 milhões hoje, naquela época era um número muito menor, mas percentualmente, como é que é, assim, sei lá, era 10%, 5%, 1%? Tem algum Não, esse estudo? Percentual eu não teria para informar, mas o que eu tenho para informar é o seguinte: no primeiro ano, que a gente distribuía exclusivamente de maneira gratuita, por causa dessas fraternidades que estavam atuando no Brasil, distribuíamos 70, 80 mil Bíblias por ano. Quantas? 70, 80 mil. Mas já era muito, hein? Para a época, sim. Hoje nós distribuímos mais de 7 milhões. Meu Deus! Então, esse trabalho ele foi crescendo de maneira impressionante, porque o brasileiro ele se tornou um verdadeiro apaixonado pela Bíblia. E eu creio que um grande diferencial são aquelas folhetos de evangelização que você distribui nas ruas e nas praças.
Ali tem uma porção bíblica, pura e simples. Sim. Nós temos muitos casos de pessoas que receberam o folheto e se converteram só pela leitura quando pensavam em se suicidar, por exemplo. N situações, em presídios e assim por diante. Só de literatura desse tipo, a SBB, através das igrejas e livrarias, distribui cerca de 250 milhões de folhetos por ano. Nós distribuímos mais de 7 milhões de Bíblias. As outras editoras evangélicas e as católicas, somando tudo, nós estamos distribuindo aproximadamente 10 milhões de Bíblias no Brasil, a cada ano. Meu Deus, então é muita Bíblia. É muita, mas nós precisaríamos, para atingir todo o Brasil, num curto espaço de tempo, pelo menos 12 milhões por ano. Mas espera aí, quando o senhor fala esse número aí, o senhor pensar o seguinte, se nós somos 200 milhões, 10 milhões por ano, em 20 anos eu teria alcançado o Brasil inteiro. Mas não é, porque tem muita gente que tem mais de um exemplar em casa. Eu contei esse dia na minha, eu tenho 16. Mas a gente tem o hábito de doar muita Bíblia, sim, a gente sim. doa muita Bíblia. Então, você vê que é uma trajetória, tem toda uma história para se chegar onde chegou. Hoje nós temos 68 anos de história, fizemos esse mês, uma organização que foi criada para servir a igreja brasileira. Então, ela não pertence a uma denominação. O dono da SBB é você e eu. A gente costuma dizer, se olha no espelho, você vê ali o dono da SBB. Se eu compro uma Bíblia, eu estou ajudando a fazer um trabalho social. E não tem fim lucrativo? Não, nada. Tudo é revertido nos nossos projetos de impacto social. Vendo o Brasil do jeito que ele está, o nosso momento muito difícil, a SBB, sempre atenta para a necessidade do povo brasileiro, lança 2 campanhas muito interessantes. Nós preparamos 2 Bíblias para evangelizar o Brasil. Todas as 2 com umas anotações especiais, um encarte especial, mas com temas. Você quer que eu segure para mostrar para a câmera aqui? Essa Bíblia, nós queremos evangelizar o Brasil. E aí fizemos com palavras-chave onde nós estamos focando a humildade, o trabalho, perdão, sabedoria, esperança, honestidade, solidariedade, justiça, paz, fé, integridade, amor. São temas que o nosso Brasil está precisando e muito hoje. E formando o mapa do Brasil, né? Essas palavras. Exatamente. Essa campanha é uma campanha de evangelização baseado no Salmo 33, verso 12, Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas há algo diferente, né? Internamente, ou só a capa que é diferente? Ela tem um encarte especial alusivo a esses temas que eu me referi aí. Sim. Quando, para cada dia da semana, um texto específico para a igreja ler, estudar e refletir sobre esses temas específicos. Nós estamos vivendo um momento de descrédito e nada melhor do que mudar o Brasil pela Bíblia. Esse é o tema da campanha. Mude o Brasil pela Bíblia. E essa Bíblia aqui, com a cor da nossa bandeira, não é? E com o versículo, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Tem a mesma ideia? Exatamente. Nós preparamos a caixa com 20 exemplares, o valor extremamente acessível para a igreja, evangelizar mesmo. Então, nós queremos que... Pastor, eu acho que pode falar até valores aqui, porque como a finalidade não é lucrativa, sai muito baratinho isso aí, não sai R$5, sai? R$5 cada exemplar, 20 Bíblias, R$100. Isso é para a igreja evangelizar mesmo. Com esse intuito de fazer com que a palavra de Deus chegue até a mão de uma pessoa, que ela tenha o direito de abrir e ler e ver que a Bíblia realmente transforma. Nós não temos dúvida que somente a palavra de Deus para transformar esse Brasil. Não só o nosso, como todas as nações, mas do jeito que nós estamos, com esse índice de problema político e corrupção, nada melhor do que a palavra de Deus. E as outras Bíblias? Eu vejo que tem Bíblias de tamanhos diferentes. Exatamente. Aqui. As outras também são Bíblias para evangelização, mas nós fizemos um projeto chamado A Bíblia em Cada Casa. Sim. Esse projeto, com o apoio e a ideia foi da Jocum, nós queremos que cada lar brasileiro, até o ano 2050,
são 50 milhões de lares, tenha pelo menos um exemplar da Bíblia. Então, é uma campanha a longo prazo, também são Bíblias com preço de custo, Bíblias com preço especial. A liderança evangélica local do município se reúne, define como vai fazer essa distribuição, adquire o lote para a cidade. Então, por exemplo, nós estamos com um projeto em Paracatu, aqui no nosso estado, são 100 mil habitantes. O projeto é para distribuirmos em Paracatu, no mês de julho, 25 mil Bíblias. Uma Bíblia em cada lar de Paracatu. E as igrejas evangélicas da cidade se reúnem? Se reuniram já e definiram isso, esse programa, e abraçaram esse projeto. Estamos em pleno desenvolver dessa campanha, mas esperamos que antes do final do mês de julho possamos fazer uma distribuição tremenda na cidade, com uma equipe grande da Jocum, indo inclusive aqui da região metropolitana de BH, para Paracatu, mais as igrejas locais que estão se reunindo para fazer esse trabalho de distribuição da Palavra de Deus. Então entendemos que são projetos distintos em momentos importantes da nossa nação. Nós queremos que o brasileiro tenha essa compreensão de que Deus muda o nosso coração. Mudou o meu, mudou o teu, mudou de muita gente. E vai continuar mudando. E somente através de Deus e da sua palavra é que nós vamos ter um caráter que cumpre aquilo que Deus quer. Nós vamos ter homens e mulheres que pagam seus impostos em dias, que respeitam as leis, leis de trânsito, leis da sociedade, e vivem em comunhão. Uma sociedade mais digna é o que nós desejamos. Pastor, nós temos um vídeo da SBB, que eu gostaria que a gente visse um pedacinho dele, para depois a gente comentar sobre a abrangência do Ministério da Sociedade Bíblica do Brasil. Vamos ver o vídeo, depois a gente comenta. Estava um dia na minha casa, lá de manhã, bate um cara lá batendo palma, foi isso que aconteceu. E ele estava vendendo o livro. E aí é o seguinte, para mim era um livro aquilo lá. E nesta noite que eu estava, 4 horas da manhã, cheirando cocaína, fumando crack, bebendo uísque e fumando maconha com crack, tudo ao mesmo tempo. E uma 765 do lado e uma... Eu ouvi a voz, que aquela voz dizia que eu tinha que me matar naquela noite. E aí eu, depois de ter consumido a grande quantidade de drogas, deu vontade de ler aquele livro. E é que eu abri aquele livro e apareceu esse texto de João 8:32. Eu li, comecei a chorar muito, né? E perguntar o que era a verdade, né? O que é a verdade? Quem é o Filho? Eu descobri que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? E a verdade é o que está na palavra de Deus. Semear a palavra que transforma vidas. Essa é a síntese da missão da Sociedade Bíblica do Brasil. Histórias comoventes como essa acontecem diariamente pelo mundo há milhares de anos, revelando o poder transformador da Bíblia Sagrada. Porque eu encontrei, né? Eu sou um testemunho vivo do que pode acontecer com um ser humano que quer que sua vida se transforme, né? Eu encontrei o meu, né? E eu só quero viver, só isso. Me esforçar para ser feliz, de alguma forma produzir felicidade na vida de alguém. Só isso. A criação das sociedades bíblicas no século XIX foi um importante marco na difusão das Escrituras Sagradas pelo mundo. Participando ativamente desse movimento, a Sociedade Bíblica do Brasil tem como compromisso levar a palavra de Deus a um número cada vez maior de pessoas, em uma língua que possam entender e a um preço que possam pagar. A Sociedade Bíblica do Brasil traduz, produz
e distribui a Bíblia Sagrada em linguagens e formatos que buscam atender pessoas de diferentes perfis e faixas etárias. E usa tecnologias avançadas para ampliar ainda mais seu alcance. Hoje é possível encontrar o texto bíblico também em braille, em áudio ou em mídia digital. Além das diferentes traduções para a língua portuguesa, a Sociedade Bíblica do Brasil rompeu fronteiras, exportando Bíblias para mais de 100 países, em 20 idiomas. Um dos principais objetivos é tornar a mensagem bíblica relevante na vida das pessoas, ajudando-as a colocar em prática os ensinamentos sagrados. Desde a sua fundação, a Sociedade Bíblica do Brasil desenvolve programas que impactam a vida das pessoas por meio da Bíblia. É isso que a Sociedade Bíblica nos trouxe. Essa segurança de estar trabalhando, um material de qualidade, um material de fácil acessibilidade para as crianças, de fácil compreensão para as crianças, e isso se reflete no comportamento dentro da escola, no comportamento na comunidade. Então a gente viu, depois de algum tempo, a gente viu essa mudança acontecer. Os programas da SBB estão presentes nos mais diversos lugares, especialmente onde há populações em situações de risco social, ajudando a mudar a vida dessas pessoas para melhor. Sensacional, ajudando a mudar a vida dessas pessoas para melhor. Eu sou muito manteiga derretida, viu? Mas já comecei com vontade de chorar. Na hora que eu vi aquele moço ali na cadeira de rodas, com uma experiência difícil de drogas, né? E ele falando, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E quando ele fala quem é a verdade é o Filho, mas a verdade também é a palavra. A Bíblia se confunde com Jesus, né, pastor? Como é que é isso? Exatamente. É o pão que desceu do céu. E essa palavra vem nos alimentando durante muito tempo. É interessante que a Bíblia é o livro mais produzido e distribuído na história da humanidade. Quando você pensa na primeira Bíblia impressa, ou o primeiro livro da história, até hoje, foram mais de 6 bilhões de exemplares da Bíblia, contra um segundo livro, que é um livro chinês, que tem uma produção e distribuição de 900 milhões. É o livro mais lido do Brasil. Pesquisa recente de 2015 saiu deixando isso muito claro. O povo brasileiro realmente é apaixonado pela palavra. Por quê? Porque ela é um alimento para a nossa alma. Ela nos ajuda a nossa caminhada no dia a dia. Então, isso é importante. E fazer com que essa Bíblia chegue, por exemplo, num ribeirinho do Amazonas, eu não posso ir lá, mas eu posso fazer com que essa Bíblia chegue para uma pessoa que não tem acesso. Então, esse trabalho de uma Bíblia no hospital, uma Bíblia no presídio, uma Bíblia numa comunidade terapêutica, é um trabalho social que a SBB desenvolve através da igreja. E só faz isso quem ama a Deus e ao próximo. Senão a gente ia ficar em casa assistindo filme, jogo e fazendo qualquer outra coisa. Agora, para que haja uma impressão de uma Bíblia, nós temos vários grupos dentro do Brasil que missionários estão trabalhando com a tradução da Bíblia. Para justificar a impressão em larga escala, tem que ter o quê? Qual que seria o número de pessoas para ler um texto? Como é que é isso? A preocupação é que aquela língua não esteja morrendo. Sim. Então, no Brasil, nós temos aproximadamente ainda 200 línguas diferentes, que são as indígenas. Então, nós não falamos só o português. O Brasil é um país que fala quase 200 línguas. Então, nós produzimos Bíblia para uma tribo que tenha 300 índios. Ah, é? Sim. Agora, para você produzir, se não ela completa, pelo menos alguns dos evangelhos ou o Novo Testamento e assim por diante, a nossa preocupação é que a língua não morra e não o número de pessoas que vão ter ela vai custar muito mais caro se for só para 300, não resta dúvida.
Mas vai depender da vida de um casal de missionários, por exemplo, uma família de missionários, entender que eles vão gastar a vida deles lá, porque pode levar até 50 anos para eles traduzirem a Bíblia toda e ela chegar naquela tribo. Então é um trabalho muito longo, árduo, que custa não apenas um dinheiro, mas vai custar a vida de alguma pessoa. Então nós apoiamos todas as organizações que estão trabalhando com tradução no Brasil. Sim, sim. Além, Wycliffe... Todas elas são parceiras da SBB, a SBB parceira, para que a gente possa fazer com que essas pessoas tenham esse acesso, esse direito. Se eu te perguntasse, como é que você responderia? Valeu a pena trabalhar com a missão como a SBB? O que você responderia, pastor? Eu estou há 17 anos e eu digo assim, trabalhar na SBB, eu não apenas quero trabalhar de segunda a sexta, indo para o meu escritório feliz da vida, sem aquela expectativa de não ver a hora de terminar o meu dia, o meu expediente, porque eu quero ir embora. A gente quer ir embora para ficar com a família também, mas te dá prazer. E a missão continua sábado, domingo, porque nós temos muitos trabalhos que apoiamos, que são os finais de semana. Então a gente trabalha também final de semana e vale a pena. Não tem preço que pague isso, porque quando você ficar sabendo que nem nós recebemos uma carta o ano passado de um preso aqui da região metropolitana, escreveu à mão, mandou, recebemos pelos correios, a nossa assistente social leu, mostrou para a nossa equipe, depois a gente digitalizou e mandou para a nossa sede nacional. Ele dizia o seguinte, foi condenado, foi preso merecidamente. No primeiro dia de visita que a mãe esteve com ele, ela chorou o tempo todo. Aquilo foi tão triste para ele, tão constrangedor, que ele decidiu tirar a vida. Meu Deus. É hoje que eu vou me matar, porque é muita tristeza para minha mãe, eu fiz algo muito ruim para ela. Ela foi embora, ele já planejou como que ele ia se matar. Mas em cima da cama, na cela, tinha uma porção da Bíblia, chamada Fonte de Esperança, só com textos bíblicos. Ele leu a palavra falou tão forte ao coração dele, que ele entregou a vida dele a Cristo naquela noite que ele ia se matar. Aleluia. Então, eu digo, esse tipo de atitude, essa experiência real de vida, isso não tem preço. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.